Jesus Cristo, aquele que é o grande vencedor, o maior de todos, Ele tem uma palavra de vitória para nós nessa tarde. Quantos querem receber? Eu quero. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Deus é maravilhoso. Ele é bom. Ele é lindo. Ele é glorioso. Ele está nesse lugar. Mateus capítulo 4, versículo 1. Quem achou diz amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Espírito Santo, trata com as nossas vidas. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Essa palavra que aqui queremos receber, Pai. E crendo no agir do Senhor, nós já te louvamos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar-se, queridos. Nós denominamos o culto de hoje como culto palavra de vitória. Tem uma coisa muito básica quando a gente fala a respeito de vitória. A vitória só existe por causa da luta. Só se tem vitória se tiver um desafio para você vencer. Então, é importante a gente não esquecer desse detalhe. As vitórias se dão sempre por meio de superação, de batalha, de esforço. Só vence quem luta. Só vence quem encara o desafio. E nessa passagem aqui famosa, vamos dizer que foi a grande prova de fogo que Jesus passou logo de primeira. Assim que ele se batizou, o texto diz que o Espírito Santo veio sobre ele, e Deus falou que ele era o Filho amado, e foi aquela coisa linda, espetacular. E a palavra diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para onde? Para o deserto. E lá ele encarou o seu primeiro grande desafio. Aí alguém pode dizer: mas tá, pastor, Jesus era o Filho de Deus, Jesus é todo poderoso. Sim, mas Jesus, quando ele veio ao mundo, ele também veio e assumiu toda a natureza humana. Jesus no deserto, ele estava na mesma condição que eu e você, como um homem, justamente para ser tentado, para ser provado. Foi um período de preparação para tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aqui a gente já tira uma lição. Muitas vezes o Senhor, Ele justamente vai nos tratar e nos preparar aonde? São nos desertos.
Não é quando tudo está bem que a gente vai ser preparado. Na verdade, nós vamos só ser preparados quando vierem os desafios. E dessa lição aqui a gente já sabe que, deserto está aí. E a gente está vivendo um tempo de deserto, glória. E o que seria o deserto? O que representa o deserto? As dificuldades, a escassez, muitas vezes a incapacidade, a falta de recurso, a falta, de um conforto. É tudo isso que Jesus passou aqui. E daqui a gente vai tirar algumas lições. Olha, primeiro de tudo, o deserto a gente não evita. Não se evita o deserto. O deserto a gente passa. Mas no deserto a gente entende que a gente pode estar se preparando para enfrentar ele. Não tem como escapar do deserto, mas tem como a gente se preparar para enfrentar, para encarar e para, no nome de Jesus, vencer. Tanto que a preparação de Jesus, quanto tempo foi que ele ficou jejuando? Sério, quem aqui já fez jejum de 40 dias? Não diga não. Hein, Bruno? Rapaz, admiro. Eu vou ser sincero, eu nunca fiz de 40 dias. Aí você imagina, quem aqui já fez de um dia, de 2? Parece que parecia que vai morrer, né? Imagine 40, Tiago. Porque a preparação vai de acordo com o tamanho do desafio. E Jesus passou 40 dias ali no deserto, jejuando. Ele não estava com sede não, ele estava com a aguinha dele. Tanto que o texto diz que no final de 40 dias ele teve fome. Ele teve fome. Então, entenda isso. Os desertos, eles são muitas vezes um lugar realmente de preparação para a nossa vida. É um teste. Eu creio que talvez aqui todos possam concordar com isso, que estamos sendo provados. Quem pensou que 2021 tudo isso ia melhorar? Eu pensei. Eu estava na esperança. 2021 chegou, minha irmã, vai ser uma maravilha. Só que 2021 piorou. Piorou. Se piorou, então eu preciso intensificar também a minha preparação. Então não é tempo de relaxar, é tempo de buscar o Senhor. Jejum e oração são as ferramentas que vão preparar o nosso espírito. E inclusive preparando o espírito para tratar com o nosso corpo. Você entende isso? E aqui a preparação veio. Jesus se preparando com 40 dias de jejum. Deus está então, diante disso, eu entendo, dizendo para mim e para você, não relaxe não. Vocês têm que se preparar. E como é que a gente se prepara? Fazendo o que a gente está fazendo aqui agora à tarde. Você veio para a casa de Deus. Eu e você viemos aqui receber a palavra de Deus, porque essa palavra é para a minha vida também. Você que está em casa, está recebendo a palavra, é preparação. O deserto está aí. E a gente está fazendo o quê? Buscando o Senhor. Buscando a palavra, se santificando. O outro ponto aqui, muito importante, que é preciso ter a consciência que se tem uma batalha, se tem um desafio, consequentemente temos um adversário. Você concorda comigo? E esse adversário, ele não brinca não. O apóstolo Paulo muito sabiamente vai lembrar para nós que a nossa luta, acima de tudo, é uma luta espiritual. Não é contra seres humanos, como diz a tradução antiga, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal, que agem nas regiões celestiais, que influenciam aqui. Então existe um inimigo das nossas almas que está torcendo, tinindo, para que a gente perca, para que a gente se entregue. E a estratégia aqui, que a gente aprende na palavra, e os grandes estrategistas de guerra, diz que o grande sucesso de uma batalha se dá quando a gente procura conhecer melhor o nosso inimigo, né? Saber quais são as estratégias dele, porque é conhecendo a forma como ele vai agir que nós vamos estar nos preparando para isso. E você percebeu aqui nesse texto
como é que o inimigo agiu, como é que ele trabalhou na vida de Jesus. Ele coloca aqui, ó, a estratégia dele. Primeira coisa, jogar dúvida. Se você é o filho de Deus, faça isso. Quantos num momento como esse, que a gente está vivendo, está com o coração cheio de dúvida? Meu Deus, quando será que isso vai passar? Será que isso aí vai melhorar? E será que a gente vai ficar bom? E será que essa vacina presta? E será isso? E será aquilo? E será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Viu quanta interrogação? Uma das mais pesadas armas do diabo é a dúvida. É a dúvida. Porque diante de um momento de aflição que a gente passa, muitas vezes vai vir sempre um secretário dele, eu chamo de secretário, porque está cheio de secretário do encardido por aí, dizendo assim: ei, você não está na igreja, e por que você está assim? Você não é crente, e por que você pegou Covid? Você não ora tanto, e por que você está passando por tanta luta? Olha como ele trabalha pesado. E a dúvida tem levado muita gente para a queda, irmãos. Eu diria que essa talvez seja uma das estratégias favoritas dele. Porque a dúvida, ela vai ser automaticamente o maior antagonista de um grande instrumento que manifesta o poder de Deus na nossa vida. A dúvida é o oposto da fé. A dúvida vai acabar com a nossa fé. E sem fé, quem vai ver a glória de Deus? Você está entendendo? Depois ele vai jogando, ele vai mostrando aqui vantagens. Ó, eu vou dar tudo isso aqui para você, cara. Olha isso aqui, as tentações. As tentações. Quantos num momento como esse, por exemplo, não estão sendo tentados, por exemplo, a sair da igreja? Aproveitando a oportunidade. As igrejas estão fechando mesmo, esse horário é ruim para mim, eu não tenho paciência de ver um culto no celular, quer saber, eu vou para o mundão. E o diabo, vem rapaz, aqui o caminho é o bicho. Saiu aí, eu não vou falar o nome, mas disseram que olhe, que diz que a igreja é o ambiente mais contaminador de todo, de Covid. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Ele vai jogando, ele vai oferecendo vantagens, ele vai fazendo propostas. Sabe o que é triste? Quem não entende, aceita de boa. Porque quem não quer um caminho fácil? Quem não quer se ver imediatamente livre dos seus problemas? Ele usa isso. É a vantagem, é a porta estreita. Ou aliás, é a porta larga. Ele vai trabalhando, ele vai distorcendo a palavra. Você viu como ele quis pregar para Jesus, Bruno? Não está escrito, dá ordem aos seus anjos para que você não tropece? Ele é um nojento. Por isso que ele já está condenado. O inferno foi preparado para ele. Mas ele distorce a palavra. Quantas pessoas estão aí seguindo distorções da palavra? Ah, porque Deus também não é assim. Ah, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Oh, irmãos, são as estratégias do inimigo que a gente precisa estar atento. Tem uma frase que ela é antiga, que diz que o diabo mora nos detalhes. Alguém já ouviu isso? São uns detalhezinhos. É aquele contrato, Jordélio, da letrinha pequenininha. Quem esses dias passou o Shrek terceiro, que tem aquele capeta lá, o Hupsiliplink, o nome de lá, quem viu, né? Que o Shrek não viu o contrato, cadê a letrinha lá embaixo? Ah, porque, escuta, pai, você vai ter um dia só para você. É assim que o diabo faz. O que é que você quer para você? O Shrek estava lá, agoniado no aniversário dos meninos, né? Não repare nesse pastor doido não, é porque eu gosto, né? Aquele menino faz o ele impaciente, eu disse, não quero isso para a minha vida. Aí disse, não, então você não quer isso para a sua vida não? Eu posso dar o que você quiser. Ah, eu queria um dia só para mim, eu te dou. Mas você só me dá uma coisa em troca.
Ah, mas o que? Não se preocupe com isso não, cara. Aproveite. Gente, como o diabo trabalha assim, oferecendo, Diana, aquilo que a gente quer. O problema é o preço que ele cobra para isso. Escute, Jesus estava com fome? Sim ou não? 40 dias sem comer. A gente fica um dia sem comer, ela está querendo comer o sofá, tudo de fome. 40 dias, ele estava com fome. Aí o diabo disse: mande transformar a pedra num pão. Jesus poderia fazer isso? Claro. Mas Jesus não deveria fazer isso. E ele em resposta disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Temos que ter cuidado. Quando é no deserto, onde nós estamos muito mais fragilizados e sensíveis, que ele ataca sem piedade. É nos momentos que a gente está mais vulnerável, no momento da nossa fraqueza. É numa hora dessa que casamento se acaba, que filho sai de casa, que a desgraça acontece, porque está todo mundo sensível e fragilizado com esse deserto. Entenda isso. Agora tem uma grande questão, pastor. E agora para combater? Pronto. Gente, olha, é tão simples isso. E às vezes eu penso que por ser tão simples, talvez a gente não tenha dimensão. E por achar, eu já sei que é isso. E às vezes a gente relaxa e não faz. Se você olhar com calma esse texto, Jesus venceu Satanás tão somente usando o poder e autoridade da palavra. Jesus não saiu no tapa, Jesus não partiu para cima dele, Jesus não deu um tiro nele. Jesus venceu o diabo com a palavra. Ou seja, para combater isso, para encarar os desertos, para encarar os ataques, para encarar as pressões que a gente sofre, as tentações, é conhecer a palavra e aplicar a palavra na vida. Porque tudo que Jesus aqui falou, declarou, ele vivia. Porque a autoridade está em testemunhar aquilo que você fala. Ao contrário do diabo, Adriano, o diabo conhece a palavra todinha. Estava lá quando foi escrita. Ele conhece. A diferença é que ele não vive. Ele não recebe, ele não obedece, ele não submete a palavra. Por isso ele já é condenado. Ele é rebelde. Mas Jesus não. Jesus desde criança, além dele ser o próprio verbo, mas ele cresceu ali com princípios da palavra. E curiosamente, a título de curiosidade, todas as respostas aqui que Jesus dá ao diabo estão no livro de Deuteronômio. Com certeza ele sabia de cor. Que é em Deuteronômio que diz que nem só de pão vive o homem. Deuteronômio que fala que só devemos adorar a Deus, se prostrar diante de Deus. E quando ele usou a palavra, e na última Jesus se invocou: se arrede daqui, Satanás, vai embora, cai fora daqui. Só a Deus a gente deve adorar, só a Deus a gente se prostra, você sabe disso, cai fora daqui. E na mesma hora, eu gosto que Mateus ele atenta para esse detalhe. Ele diz que quando o diabo o deixou, vieram os anjos e serviram o Senhor. É o que Deus vai fazer com a nossa vida. O deserto está passando, estamos aqui nos alimentando da palavra, estamos aqui usando a palavra e cremos que os anjos do Senhor estão sobre a nossa vida também. Virá o tempo que o Senhor vai dizer: agora sim, agora sim, agora sim. Por isso, meu irmão, minha irmã, o deserto está grande? Tá. Agora uma coisa é que esse deserto nunca vai ser maior, vai ser maior do que Deus, não vai ser não. Ame a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra, conheça a palavra. Parece, sabe, brincadeira a gente ter que falar isso de novo, mas a gente precisa falar. A gente não está lendo a Bíblia, irmão, não está estudando, não está meditando, não busca. E a gente tem que buscar. E é isso que o diabo quer. Olha, o diabo trabalha na nossa ignorância.
a nossa falta de conhecimento. O que é que Oséias vai dizer lá? O meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. E não é conhecimento, o conhecimento acadêmico, não. É o conhecimento de Deus, da sua palavra. Jesus venceu o inimigo porque ele conhecia a palavra. Nós venceremos o inimigo por conta do conhecimento da palavra, porque é a palavra de Deus que tem poder. E a palavra de Deus diz para mim e para você nessa tarde: não desista nesse deserto não. Está difícil, é prova, é vantagem que estão oferecendo, é vontade de largar tudo, é difícil. Mas lembre daquele que te sustenta, que é o Senhor. Lembre do Senhor que não te abandona. Lembra do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Lembra da palavra. Conheça essa palavra e declare essa palavra. Declare essa palavra. Porque eu tenho certeza que tem exércitos de anjos do Senhor prontinho, prontinho, para derramar a unção de Deus sobre a nossa vida, para ajudar você a passar por esse deserto. Estamos todos no mesmo deserto. Talvez uns vivendo com maior intensidade, outros não, mas todos estamos no mesmo plano. O inimigo está fazendo só o trabalho dele. Ele trabalha em cima das nossas vulnerabilidades. Ele trabalha em cima dos nossos vacilos que a gente dá. Mas se depender do Senhor, se depender do povo da igreja da Coroa do Meio, na autoridade do nome de Jesus, na dependência do nome santo de Jesus, o inimigo já caiu por terra. Vamos passar por esse deserto e o nome santo do Senhor vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor.